voltar para essa casa para falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada. Obrigada, professor Júlio, por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre o que a nossa coordenação tem feito no tema boas práticas e bem-estar, certo? Bom, toda palestra do mapa começa assim, com as caixinhas do mapa. Mas é só para vocês terem uma ideia de que nós temos várias competências distribuídas em várias unidades. A nossa secretaria, que é... Onde é que manda? Aqui. A nossa secretaria, que era a antiga SDC, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, hoje ela é SMC, Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e Cooperativismo, mudança da nossa ex-ministra Cátia Abreu. Ela tem um departamento que trata especificamente de sistemas de produção e sustentabilidade, aonde nós estamos inseridos na Coordenação Geral de Agregação de Valor, porque se entende que a adoção de boas práticas gera a agregação de valor dos produtos, né, e melhora da rentabilidade do produtor. A nossa coordenadora geral é a doutora Charlie, que vocês devem conhecer, ela que criou o programa STEPS de abate humanitário lá em 2008, dentro da World Animal Protection. Hoje ela está conosco, então ela dá grande apoio para todos os projetos de bem-estar e boas práticas. Dentro dessa coordenação, nós temos uma área que trata de assuntos vegetais, né, que é a CEPIA, e a nossa CBPA, que é a Coordenação de Boas Práticas, onde nós estamos aqui dentro da divisão de elaboração de projetos. Parece muita coisa. Bom, além da nossa secretaria, nós temos a SDA, que tratam dos termos normativos de fiscalização e sanidade, a SRI, das negociações internacionais, aberturas de mercado, né, e a SPA de políticas agrícolas. Bom, dentro da nossa coordenação, nós, além de fomento a projetos, nós acompanhamos projetos, fazemos convênios, trabalhamos também com agroindustrialização, então organizando cadeias de produtores dentro de indústrias e também focado agora nessas demandas de produtos artesanais. Nós temos aqui, inclusive no estado, um convênio do queijo serrano, não é isso? Junto com Santa Catarina também. Então, de fazer todo um trabalho de boas práticas, fomento e organização dessa cadeia para formalização do produto, né? Bom, a nossa coordenação ela é bem pequenininha, são poucas pessoas, né? Nós somos 3 na parte de elaboração de projetos para todas as cadeias produtivas. Nós temos acompanhamento de projetos de produtos artesanais, 2 pessoas também, sendo uma a Lara, que é a nossa estagiária, de industrialização, o Kleber, e de acompanhamento dos projetos, que daí são os pagamentos, os convênios, toda a parte burocrática da organização dos projetos, nós temos o colega Bruno Leite comandando. Bom, mas o nosso foco do trabalho é justamente isso. Nós queremos fixar pessoas no campo, nós queremos melhorar a renda do produtor, nós queremos que os nossos produtos acessem mercados que são seguros, são estáveis, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos grandes mercados abertos, mas esse comércio ele não é estável, isso gera instabilidade de preço nos produtos, né? Só que esses bons mercados, eles demandam um produto diferenciado, certo? Nós temos aqui, para acessar bons mercados, um produto ele tem que estar seguro, e no sentido dele estar seguro, ele tem que estar atendendo a legislação sanitária, ele tem que ser inócuo, mas a gente precisa, mais do que ele simplesmente não causar doenças, ele ser um produto de qualidade ética, como a professora Estela falou. Aqui entram todos os requisitos trabalhistas, ambientais, sociais, de bem-estar animal, que geram uma expectativa elevada em termos de qualidade de produto. E eu acho que é isso que a gente mais tenta fazer e fomentar e encontrar projetos e parceiros que pensem dessa forma. Da gente, muitas vezes, evoluir de um sistema produtivista que tem um objetivo de produzir mais, não que a gente não deva produzir mais, mas o nosso foco não deve ser produzir mais unicamente porque a gente precisa produzir mais, né? Nós precisamos produzir melhor. Então, nós temos que evoluir de um sistema onde nós temos um uso intensivo de confinamento, que não é o caso da pecuária de corte, mas é o caso de avicultura, principalmente de postura, de suinocultura, onde nós temos um alto consumo de medicamentos dentro dessa cadeia, onde muitas vezes nós desconsideramos parte dos domínios do bem-estar animal, especialmente a questão do comportamento, né? Focado numa produção de commodities. Porque hoje nós somos um grande agroexportador, porque nós temos um produto sanitariamente adequado,
por um baixo preço. Certo? Certo? Eu já bocejando. Vamos acordar. Tá. Nós queremos, então, passar deste grande produtor de commodity para a produção de um produto com alto valor agregado, porque nós temos condições de fazer isso, com alto grau de BEA, e que esteja adaptado à nossa realidade ambiental, que muitas vezes é bastante distinta. Então, nós não podemos pensar que a gente tem que fomentar um único sistema em todo o país. Isso não é viável. Nós temos que considerar as diferentes peculiaridades produtivas do Brasil. Né? E, obviamente, a gente passa por uma adequação ambiental e trabalhista da cadeia produtiva, da legalização de produtos, né, e buscar sempre a questão da sanidade e inocuidade dos alimentos. Nós já temos, dentro do Ministério da Agricultura, um projeto, um plano, na verdade, um programa de redução e avaliação de risco na parte de resistência a antimicrobianos, né? E ele está fortemente baseado na adoção de boas práticas. Tá? Considerando isso, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, que é a missão institucional do Ministério da Agricultura. E fazer esse desenvolvimento do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Essa é a nossa missão. Essa definição foi apresentada pela professora Carla num treinamento que nós fizemos para 150 fiscais estaduais e federais, né, onde ela apresentou, tá, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Né, que a professora Estela também comentou, essa palavra sustentabilidade. Bom, nós consideramos a definição da FAO. E ali nós vemos que nós precisamos garantir os direitos humanos, né, e o bem-estar humano, sem depredar ou exaurir, né, e diminuir a capacidade do planeta em suportar a vida nos seus ecossistemas, e sem a custa do bem-estar de outros. Quem são esses outros? Quem são esses outros? Os animais, né? Então, aqui nós consideramos que os outros são seres sencientes, que compartilham esse planeta conosco. Então, aquela ideia também de que nós temos que, muitas vezes, confinar os animais, fechar eles dentro de sistemas que são altamente limitantes em termos de movimento, porque nós estamos reduzindo espaço, reduzindo custo e, portanto, sendo sustentáveis, isso não entra dentro dessa definição de sustentabilidade. Certo? Certo? E aí a FAO também inclui o quadrante da governança, né? Porque, como a professora Estela falou, é extremamente complexo trabalhar com todas essas influências. Então, nós temos o social, a economia, o ambiente e a governança, que é a relação entre os atores envolvidos para fazer isso acontecer. Então, é um problema complexo. É uma coisa que não é uma caixinha do Ministério que vai resolver. Né? E é por isso que é tão bom a gente estar aqui conversando com um público diverso, porque nós precisamos achar parceiros para evoluir nesse sentido, né? Para fazer as coisas acontecerem na prática. Porque bem-estar animal está correlacionado a tudo. Ele não é apenas uma preocupação ética com os animais. Aqui é um slide do professor Matheus, que ele mostra questões de desastres ou problemas ambientais severos impactam o bem-estar dos animais e vice-versa. Perdas econômicas têm impacto direto no bem-estar animal. E também comunidades em risco, ambientes insalubres, ou práticas de manejo inadequada que levam ao aumento de risco, de lesões, não apenas para os animais, mas acidentes de trabalho, também impactam diretamente o bem-estar. Então, o bem-estar é um problema central da sustentabilidade, não é um problema periférico. Concordam? Aí eu coloquei mais ou menos o que a professora colocou. Claro que, se um consumidor olhar isso, aqui são 2 confinamentos, certo? Um aqui não tem sombra. Esse aqui, pelo menos, tem umas arvorezinhas na volta. As pessoas, elas tendem a identificar e qualificar o bem-estar animal de acordo com o ambiente que nós conseguimos dar para os animais, um ambiente mais natural. O confinamento ele é uma ótima ferramenta de gestão e de manejo quando nós temos um problema de crise de alimento, né? Ou nós temos um insumo que está economicamente muito interessante para ser utilizado. Mas eu, particularmente, aqui é a minha visão pessoal, não entendo que esse seja um modelo que o Brasil deveria seguir como regra de produção.
Por quê? É o que os nossos concorrentes todos fazem. Acho que nós temos condições ambientais e conhecimento técnico para fazer diferente. Eu entendo que os consumidores do Brasil e do mundo acreditam que um local assim é o mais natural para um animal ruminante estar. E nós temos condições de produzir, em grande volume e quantidade, animais nestes sistemas. Certo? Aqui é uma notícia da Embrapa, que fez aquele diagnóstico das condições das pastagens, isso só no bioma cerrado. Eu não sei se tem algum dado com relação ao bioma pampa. De quanto, em termos de volume, de área, nós temos de pastagem degradada ou subutilizada. Só no cerrado, 32 milhões de hectares que estão em pastagens degradadas ou subutilizadas, com um potencial produtivo muito aquém do que deveria. E tem outros trabalhos da Embrapa mostrando, como a professora comentou, e, portanto, isso está virando agenda, que sistemas que integram árvores são mais sustentáveis no sentido de fixar mais carbono, certo? Criam um ambiente com um microclima melhor, armazena mais água no solo, permite que os animais tenham um melhor conforto térmico, expressem comportamentos. Eu lembro de um pecuarista em Goiás, que ele veio para mim assim, nós sempre tivemos manejo em pastagem, sempre o gado com ótimo desempenho, maravilhoso. Começamos a introduzir silvopastoril. Aí ele chegou para mim assim, doutor, o gado brinca. Eles brincam, eles interagem. Porque quando eles passavam para ver, era dia, era quente, né? Não tinha sombra, o gado estava o quê? Parado ou comendo, nos horários mais frescos. Né? Mas embaixo da árvore eles comem o dia inteiro. Eles interagem o dia inteiro. E eles mostram uma série de comportamentos naturais que antes não mostravam, porque o calor, a gente pensa, não, mas o Nelore aguenta calor, fica no sol. Uma coisa é aguentar calor, né? Outra coisa é estar curtindo ficar ali, né? É diferente, né? E a mesma coisa com o nosso gado aqui. Uma coisa é ser mais tolerante ao frio, outra coisa é estar curtindo ficar na geada ali, sem nenhum tipo de abrigo e vento. E, infelizmente, acho que início desse ano, no inverno, teve mortalidade de novo de bovinos no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque não tem abrigo, não tem um barra-vento. Né? Isso é problema econômico, e é problema de bem-estar animal, e é problema ambiental, porque no momento que você tira completamente as árvores, tu tem uma redução drástica da biodiversidade. Né? Se eu estiver falando mentira, por favor, professora, me corrija. Outro slide do Matheus. Né? O Matheus trabalha bastante com a gente. Bom, todos nós aqui entendemos que, né, ou vemos, pelo menos, que nós temos um potencial imenso de produzir em sistemas silvopastoris e que isso poderia ser utilizado como uma vantagem para nós, né, para o nosso país. Aqui é o que eu vejo o nosso grande gargalo, a questão das boas práticas de manejo. A professora colocou a questão cultural, a forma de criar, a forma de manejar. E isso está muito arraigado numa cultura, num conhecimento passado entre gerações, pais para filho, né? E que é uma coisa que a gente tem que repensar. Aqui o professor mostra como um ambiente adequado, e aí no ambiente no sentido do manejo, como a relação humano-animal, a pessoa sendo aversiva vai gerar uma reatividade no animal, esse animal sendo mais reativo vai ser cada vez mais difícil de manejar, essa pessoa vai acabar sendo mais aversiva com o animal, isso gera um círculo vicioso, né? Isso pode acabar, então, em lesão, em estresse, em ferimento, acidente de trabalho, e envolvendo a questão do quinto domínio, que é os estados mentais, de um estresse tanto para o animal quanto para a pessoa, risco, etc. Emoções negativas, porque a gente tem que começar a parar de ter vergonha de falar que os animais têm emoções. Né? Então, estados mentais negativos para as pessoas e para os animais. E isso tudo tem a ver com desempenho, e tudo tem a ver com qualidade. Aqui, assim, a gente sabe que nós temos uma demanda crescente, né, de população, uma demanda crescente de produtos de origem animal. Por outro lado, nós desperdiçamos muito. Desperdiçamos tanto alimentos quanto insumos. Aqui é da página da FAO também, dizendo que, embora a gente não desperdice carne em si, o produto carne, né, aquilo que nós perdemos na cadeia produtiva consome água, terra, insumo, existe um custo para produzir. Teve um trabalho, se não me engano, também do professor Matheus, que ele estima que 70% das carcaças tenham pelo menos um hematoma. E que esse um hematoma tenha meio quilo de carne. Se nós abatemos 40 milhões de bovinos por ano,
E 30 milhões de bovinos perdem meio quilo de carne, são 15 milhões de quilos de carne jogado fora, que consumiu alimento, que gastou vacina, que custou transporte. 15 milhões. Se a gente botar R$10 o quilo de carne, a gente já tem dinheiro para capacitar todo mundo e acabar com esse negócio de uma vez. Então, assim, se perde muito e não se vê. Aí também a OIE, que é um grande drive dos nossos trabalhos, né? A OIE ela reconhece que bem-estar animal está vinculado com sanidade, com economia, com cultura e com ética. E ela criou os 4 pilares da estratégia mundial. E que os serviços veterinários têm que incorporar isso, começando com a incorporação das normas. Ou seja, vocês conhecem os estándares da OIE? Já leram alguma vez? Quem já leu aí? Serviço veterinário. Galera, sério? Tem que ler, tá? Eles são bem genéricos, todo mundo tem que conhecer, porque o que a OIE pediu agora, né, ou determinou nessa estratégia, é que a gente pegue esses estándares e aplique nos países por meio de normas, ou seja, internalize isso. Além da internalização dessas recomendações internacionais, a questão de reforçar as competências e a educação, aí tanto das faculdades de medicina veterinária, né, quanto a educação continuada de produtores, né. Comunicação com governos, então, é aquela ideia de que bem-estar, sustentabilidade é um problema complexo, não é só o Ministério da Agricultura que vai resolver, não é só o Ministério do Meio Ambiente que vai resolver, não é só a indústria que vai resolver, mas é essa relação de governança que tem que se estabelecer, né? E efetivamente implantar. Então, escrever, comunicar, capacitar e implantar, né? Essas normativas, que são, na verdade, os estándares da OIE que a instituição recomenda. Aí nós fizemos um esforço, até 2017, quando eu ainda estava na coordenação da comissão técnica, de pegar esses estándares e tentar traduzir eles para o português, para facilitar o acesso. Então, nós temos esses estándares já traduzidos no site do MAPA. Tá? Então, podem baixar lá. Está aqui gado de corte. Cadê? Bovino de corte, bovino de leite, tem transporte, tem abate. Além a própria OIE trabalha com o conceito de One Health, mas é outro conceito que nós seguimos, né? Essa inter-relação entre doenças nos animais, doenças nas pessoas, digamos, qualidade ambiental, né? ou condição do ambiente, e todos eles relacionados. A própria OIE coloca que 70% das doenças são zoonóticas, 3 de cada 4 novas doenças terão origem nos animais, e por isso é importante a gente trabalhar junto. E aí, esses dias eu estava num outro evento, que a pessoa falou assim, porque o especialista em saúde única. Eu assim, como é que é? Porque o conceito da OIE, né, no conceito de saúde única, que é da OMS, não é que as pessoas sejam especialistas em saúde única, mas que a gente crie a cultura de trabalhar de forma multidisciplinar, né? Então, a ideia é trabalhar em conjunto, esse é o objetivo. E que as boas práticas são fundamentais para mitigar e prevenir doenças. Esse aqui é um trabalho que foi apresentado também num treinamento pela Juliana, trabalha hoje na Grosseria Speak. Estão fazendo o levantamento do uso de antibióticos na produção de suínos. Chegaram à conclusão que nós temos aí 367 miligramas por quilo de carne. Então, de 3 a 7 princípios ativos sendo utilizados. Tem um trabalho que publicou o Panorama na Europa, logo que começaram os monitoramentos, né? Tem país, se não me engano, hoje a Dinamarca, depois de um plano de ação, usa 50 miligramas, mas tem outros países que usam 400, 500 miligramas por quilo de animal produzido na suinocultura. A pergunta é, o quanto é aceitável? Isso é alto? Isso é baixo? Eu não sei, eu tenho para mim aquela ideia de eu não fico consumindo antibiótico todos os dias, né? 0 seria excelente, né? O menos possível, gente. O menos possível é o nosso objetivo, né? Só que a gente mal conhece ainda essa realidade. O plano que se estabeleceu agora vai começar a trabalhar com suinocultura e com avicultura. Mas nós sabemos que bovinocultura de leite é um problema, aquicultura é um problema também. Bovino de corte, a princípio, não é um grande problema, mas em confinamento é ou não é problema? Então, a gente tem que caracterizar esse risco que nós temos.
E aqui ela colocou essa imagem, né, da discussão entre o Louis Pasteur e o Carl Bernard com relação a... O Pasteur falou, não, se nós estamos bem, mas vem um patógeno nos ataca, nós ficamos doentes. E o Bernard fala, não, é o equilíbrio entre o ambiente, o patógeno e o hospedeiro que provocam não a doença. E o Pasteur depois fala que Bernard estava correto. Então, a gente tem que recuperar esse equilíbrio. Muitas vezes, não é o caso da bovinocultura de corte, mas granjas, a ideia de tu colocar um animal num ambiente completamente cirúrgico, né, higienizado com vassoura de fogo, o próprio animal tem a sua microbiota, eu acho que a gente tinha que pensar, tem uns trabalhos com produção livre de antibiótico de frango, onde os caras pulverizam o aviário com um caldo bacteriano benéfico, para proteger. Então, na diversidade bacteriana, eles protegem as aves, e não na esterilização do ambiente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em como fazer biossegurança. Aqui é só para relatar, né? Nós temos um conjunto de animais em alta densidade, num ambiente pobre, né? Esses animais estão constantemente estressados e imunossuprimidos. Tu tem um uso intensivo de antimicrobianos para evitar bactérias, diarreias, etc. Essas bactérias são expostas a uma pressão de seleção, elas trocam carga genética entre plasmídios, então uma E. coli troca com uma Shigella, troca com qualquer outra bactéria, que muitas vezes não é patogênica, e essa bactéria acaba entrando no ciclo, porque tu tem uma alta densidade, passa para vários animais, e assim tu tem o risco de adquirir resistência a antimicrobianos. A gente não sabe ainda o quanto a agropecuária é responsável por isso. Porque nós temos mau uso de antimicrobianos na saúde humana também. Descarte correto de produto hospitalar, falta de saneamento básico e uma série de outras coisas. Mas o fato é que temos que trabalhar e pensar em organizar melhor a cadeia para usar o mínimo possível, por uma questão de saúde nossa a longo prazo. Porque nós estamos fazendo pressão de seleção em cima de antimicrobianos, em cima de bactérias que muitas vezes não são patogênicas, né? Além disso, outro problema, nós já entramos em contato com a Defesa Civil, começamos a conversar sobre isso, é o caso de se preparar para desastres e eventos adversos. Ainda bem que o Brasil não é um país que acontece terremoto, mas nós temos casos de enchentes severas, nós temos casos de secas severas, e eu entendo que, se nós queremos uma profissionalização do setor, nós temos que estar preparados para lidar com isso, tanto o Serviço Veterinário Oficial quanto a organização dos produtores. Como prevenir, quais são as áreas de risco, quais os planos. E nós já temos alguns materiais, esse aqui do ICA, está no nosso site, dando algumas orientações de como estruturar esses planos. Nós já falamos com a Defesa Civil se baseia em comitês estaduais, e a gente tem que começar a fazer esse trabalho de preparar. A Defesa Civil já está sensível à questão dos animais, mas o principal foco deles é a questão dos animais de estimação, onde muitas vezes as pessoas não querem deixar suas casas porque tem que deixar os animais para trás, e etc. Né? Mas eles estão revendo a legislação e nós pretendemos participar em breve. Mas é interessante ter essa articulação dentro dos estados. Bom, e a gente faz tudo isso porque a Lei de Política Agrícola já determina que nós temos que a atividade econômica, né, ela tem que estar subordinada ao interesse público, à função social. E proteger o meio ambiente a partir do uso racional dos recursos, né, é uma das competências do Estado. Promover saúde e sanidade e assegurar a qualidade dos produtos. Porque tudo isso que a gente está falando de boas práticas e bem-estar animal, ele impacta na qualidade. Já estou indo. E o poder público, então, compete disciplinar e fiscalizar o uso racional, inclusive da fauna. Certo? E aqui não há distinção entre fauna doméstica e fauna silvestre. A nossa competência do Ministério da Agricultura é com a fauna doméstica, animais de produção. E o que a gente tem que ter, né, para que todas essas ideias ou problemas ou focos de atenção do Estado, a gente tem que ter parcerias, a gente tem que ter planejamento e ações estruturantes, não de governo, mas de Estado mesmo. Né? Nós precisamos de recursos, sim. Muitas vezes o recurso até não é o maior problema. Nós temos fontes de recursos que a gente poderia acessar, precisa de vontade política para acessar essas fontes de recurso. Né? Precisamos de conhecimento, então a pesquisa precisa nos trazer soluções, e a gente tem que pensar na solução, não aquela solução específica para aquele ponto, mas uma solução que não vire um problema no futuro, porque muitas vezes é isso que a gente tem visto na evolução da agropecuária. Né? Rede consistente de multiplicadores.
Não adianta eu ficar falando isso, ou o professor Júlio, isso tem que estar na cabeça de todo mundo que lida com animal todo dia, né? Aqui nós temos várias publicações no site do Ministério, peço que vocês depois procurem e achem. Nós temos projetos de convênio, né? Esses projetos de convênio eles são feitos com instituições estaduais. Agora nós temos uma legislação que nos permite fazer direto convênio com o Sistema S, então Senar, Sebrae. Isso facilita a nossa articulação para formar multiplicadores. Né? Nós temos aí perto de 30 milhões de reais. A gente não tem 30 milhões de reais por ano, mas a gente usa o dinheiro dos outros, né? Então, 30 milhões de reais aplicados nesses convênios, que são desde unidades de formação, unidades demonstrativas para formação de multiplicadores, e em torno de 6 mil e poucos produtores acionados diretamente por esses convênios. Nós temos também formas de sensibilizar e capacitar as pessoas de forma direta, né, em eventos feitos por nós. 1.700 pessoas em 2006, nós temos a previsão mais ou menos para o mesmo número de pessoas. Nós temos em torno de 40 docentes de instituições de pesquisa e ensino que estão em contato direto conosco, fazendo projetos, fazendo eventos e capacitações. Nós temos já há alguns anos projetos em transporte. Transporte é um gargalo da pecuária de corte, principalmente. Nós fizemos 2 projetos de cooperação internacional que geraram estudos bem interessantes, também estão no nosso site. Fizemos um edital com o ICA para contratar a elaboração de um... Você conhece os STEPs, né? Os vídeos do STEPs, os DVDs que foram feitos pela World Animal Protection, de abate humanitário. Nós estamos fazendo um para transporte. Então, vamos ter suínos, bovinos e aves em DVDs, capacitação para grande multiplicação. Eles já estão sendo filmados. Estão sendo filmados essa semana, perus e aves. Depois de uns 4 anos de trabalho, saiu a publicação da resolução do CONTRAN. Esse foi um grupo de trabalho que foi feito em 2012, com o setor privado, com instituições de pesquisa. De forma bem básica, foi estabelecido algumas regras para veículos de transporte de animais vivos, né? Coisas bem básicas, como piso antiderrapante, o animal não tem que entrar todo encolhido, tem que ter uma largura que permite que os animais entrem e saiam sem se bater nas laterais, tem que ter condições para, pelo menos, colocar água quando for necessário, né, para os animais. Tem que ter uma identificação de que transporte animais vivos, de telefone de emergência, etc. A gente tinha feito 2 propostas. Essa de estrutura de veículos, né, e uma outra de capacitação obrigatória para motoristas. A gente ainda não conseguiu entrar em contato com o CONTRAN para ver se a outra minuta ainda está em análise, ou foi negada, ou se por que foi negada. Então, esse é um trabalho que nós ainda temos que fazer. Nós temos INTEDs, que são termos de execução descentralizado, são parcerias que nós fazemos com instituições federais, em torno de 2,5 milhões de reais. Em boas práticas de suínos e aves, nós temos com alojamento de aves poedeiras, nós temos com matrizes, nós temos com capacitação em ovinos e equinos, e asininos também. Essa aqui é uma forma de fomento que eu acho bem interessante, é por isso que eu trouxe, não é gado de corte, mas é gado de leite. Nesse desenho de política pública, a cadeia produtiva, na verdade, o laticínio, ele ganha incentivo, ele ganha uma isenção de imposto da Receita. Então, assim, dá um chute, a cada R$100 que ele deixa de pagar de impostos, né, que a Receita permite que ele não pague R$100 de imposto, ele tem que aplicar R$30 em um projeto de fomento que beneficie o produtor diretamente. Então, esse projeto aqui tem sido um grande sucesso. Nós temos em torno de 300 projetos aprovados. Nós temos aí aqui, total de investimento 75, mas hoje está em torno de 120 milhões de reais em presunção de impostos que seriam pagos, sendo investidos em projetos. Né? 49 mil produtores e 33 mil produtores, 49 mil indiretamente, porque nós temos dias de campo, temos unidades demonstrativas, e 33 mil em torno sendo assistidos diretamente por esses projetos. Né? Nós temos, então, uma redução de imposto na cadeia, nós temos um investimento direto no fornecedor, que melhora a qualidade do produto, o grau de bem-estar dos animais, a sustentabilidade dos sistemas e também o gerenciamento da propriedade. Né? Então, essa é uma forma bastante interessante de fazer política pública de fomento, que nós já fizemos contato com a Receita para ver se a gente consegue ampliar para outras cadeias, e a gente precisa de vontade política para isso. Né? Porque só nós lá falando também não...
Temos uma linha de crédito específica para boas práticas, então investimentos, melhorias de estrutura, capacitação. Aí a propriedade tem pastejo extensivo, quer fazer um rotacionado com cerca elétrica, pode pegar esse financiamento. A empresa tem galinha em gaiola, quer passar para sistema de criação de piso, pode pegar esse investimento. Então, assim, tudo que entra em boas práticas, sustentabilidade e inovação para aquela propriedade, não necessariamente tem que ser o equipamento caro, mas é a tecnologia a ser aplicada naquela propriedade, pode ser utilizado para esse financiamento, que é um dos mais baratos, tem em torno de 6,5, 6,5 parece que é a taxa de juro por ano, é um dos mais baratos. Nós fizemos um treinamento com fiscais, né? E nós chegamos a 4 pontos que nós temos que desenvolver de forma conjunta e urgente. Então, fortalecer a pesquisa e o monitoramento em bem-estar animal, fomentar o ensino, o treinamento e a adoção de boas práticas em todas as etapas da cadeia, melhorar a comunicação com a sociedade e promover o desenvolvimento e revisão da regulamentação agropecuária. Porque não adianta a gente falar de bem-estar se as regulamentações, por exemplo, de saúde animal são das trevas. Né? A gente tem que fazer uma harmonização de toda a legislação que nós temos hoje, à luz dos conhecimentos científicos que nós dispomos agora. Esse aqui é só a prioridade das cadeias. Né? A gente vê que bovino de corte, o pessoal não colocou como uma das mais prioritárias e com ações de mais longo prazo, o que faz sentido se nós pensarmos que o nosso grande desafio é capacitação. Capacitação, a gente pode 100 milhões de reais para capacitar ano que vem todo mundo. Só que não é com uma capacitação que a gente muda uma cultura. Então, isso é realmente uma ação de médio e longo prazo. Lembrando, então, que a gente teve esse treinamento, nós gravamos as aulas, eles estão no YouTube do MAPA. Aqui é a palestra do professor Matheus sobre problemas e soluções de bem-estar animal na bovinocultura de corte. Eu convido todos que vocês acessem lá e assistam. São 50 minutos, é uma aula, mas vale a pena, as apresentações são de excelente qualidade. E é isso aí. Nós temos um informativo. Quem quiser receber o informativo trimestral com as nossas informações, é só cadastrar. Agradeço, espero que tenha atendido as expectativas e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado.